vai e volta. Como se tivesse uma câmara de eco. Eu só vou fazer um ajuste aqui na câmera que me chamaram aqui. Eu estou acompanhando, mas eu volto, abro a câmera em feedback. Beleza, show de bola. Vamos lá então, vamos começar. Hoje eu vou fazer um recap aqui dos tipos de clientes, né, de outra live que eu fiz, para a gente entender até como que essa análise foi feita, né? Depois vamos falar um pouquinho sobre a distorção que aparece nos dados, da maneira como a gente olha para ele, né? Vamos falar um pouquinho sobre análise de incrementabilidade, o que é isso, e como que esse estudo, né, ele foi feito, e entender qual é o impacto nas campanhas e como que isso pode direcionar os investimentos, né, dos clientes em campanhas de marketing digital. E aí a gente vai ter um espaço ali para perguntas e respostas, tá? Uma interação maior, tá bom? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para entrar. Então vamos nessa, pessoal. Bom, então, falando sobre dashboard. Estava até comentando agora com o Faganello, né? Hoje a IA entrega muita coisa para a gente, o cliente tem acesso, então ele vai lá, abre uma IA e ele coloca os dados ali e ele começa a fazer as perguntas para esses dados, né? Então, o dashboard, você vai analisar ali a taxa de retenção, a taxa de recompra, qual a receita, né, que foi atribuída à mídia, fora as outras métricas, né, de marketing, como CTR, cliques, CPL, CPA, enfim, tudo isso. O dashboard, você já tem isso lá, né? Mas a pergunta que nós vamos trabalhar aqui, a camada de análise é: se você não tivesse rodado essa campanha, esse cliente teria comprado de novo mesmo assim? Então, esse é o cenário que nós, né, profissionais de marketing, a gente é bastante cobrado, né? E muitas vezes essas ferramentas, esses dashboards, mesmo a IA, não consegue responder isso por conta da análise, né? Então, o dashboard, essas métricas aqui, né, elas vão responder o quê? Elas vão responder o que aconteceu enquanto a campanha estava rodando. Aqui é um outro tipo de pergunta. E se a campanha não estivesse no ar? Qual que seria o resultado disso? Então, recapitulando os tipos de cliente, né? Depois eu posso passar para vocês os estudos, né? Dessas referências. Mas o que acontece é o seguinte: eu acho que vocês já ouviram essa história. Vocês já tiveram contato com essa métrica alguma vez. Se você aumentar em 5% a retenção do seu cliente, isso gera de 25% a 90% de lucro para sua empresa. Você já ouviu essa métrica em algum lugar? É muito mais fácil você manter o cliente do que você conquistar um cliente novo. Antes da IA, né, cara? Exato. Essa métrica que eu acabei de falar é uma métrica, cara, você joga na IA, a própria IA vai devolver essa métrica para você. Ela foi bem disseminada, né? Porém, ela tem ali a base que ela foi analisada é muito diferente do nosso cenário hoje, dos tipos de empresa que nós trabalhamos hoje, né? E aí veio um outro estudo onde eles entenderam como nós deveríamos separar esses clientes, né? Então, inicialmente entendia que quanto maior ali a retenção, maior o lucro da empresa. Mas esses dois outros pesquisadores, que é o Reinhardt e Kumar, eles entenderam o seguinte: olha, você tem que analisar, na verdade, dois eixos, da lealdade e o da lucratividade. São dois eixos para a gente caracterizar esses clientes. Então, nós temos os amigos verdadeiros, né? Eles são leais e eles são lucrativos. Eles estão com você e eles trazem um bom retorno para sua empresa.
Nós temos as cracas. Craca, para quem não conhece, eu também não conhecia. É aquele bichinho que fica no casco do barco, sabe? Então ele fica preso no casco do barco e ele vai junto, né? Ele tá junto ali, mas não serve para nada, ele só cria peso no barco, né? Não traz ganho nenhum. Ele te drena, né, Cairão? Ele te drena, ele tá com você? Tá com você. Aquele cliente, todo mês ele tá com você, né? Mas ele é lucrativo? Putz, ele não é nada lucrativo. Ele tá com você, às vezes há muitos anos, mas sabe, cada vez que você vai tentar ali um acréscimo ali no fim, alguma coisa, ele, poxa, vamos manter aí pelo companheirismo e tal. Enfim. Tem os clientes que são classificados como borboletas, eles são lucrativos? São lucrativos, mas eles não são leais, então eles vão. Estão com você um tempinho e se mandam, né? E tem os clientes que são os estranhos. São aqueles clientes que eles não são nem... são aqueles clientes que eles não são nem lucrativos, muito menos leais à sua marca, né? Então, com base nesses 4 perfis de cliente, a gente já começa até a entender um pouco mais sobre o comportamento do cliente, o comportamento da sua base de clientes. E qual o comportamento de compra dele. Porque não adianta eu avaliar só em um desses eixos. Não adianta eu só separar cliente lucrativo de não lucrativo. Não adianta eu separar só cliente leal de não leal. A minha avaliação de churn ou avaliação de retenção, ela pode ficar muito enviesada se eu mantenho apenas esse tipo de análise, né? Então, fidelidade nem sempre gera lucro incremental. Foi o que eu descobri nesse estudo, né? Com essa base de 20 mil transações realizados pelos clientes. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, dessa base de dados, né, que foi analisado. Aqui nós temos as borboletas, né, butterflies. São os clientes. Aqui está invertido o eixo, tá? Mas aqui, a repetição de compra, né, então seria a lealdade, quanto tempo ele está com você. E aqui, a média de compra dele, né, do valor de compra. Então aqui é a lucratividade, certo? Butterfly, as borboletas, eles são lucrativos, mas eles ficam pouquíssimo tempo com você. Eles vão embora, né? Por quê? É culpa deles? Não, faz parte desse tipo de cliente. E você precisa entender onde que ele está aí dentro da tua base. Nós temos os clientes aqui que são os estranhos. O estranho é assim, é aquele cara que não vai ficar com você e ele não vai trazer dinheiro para sua empresa, né? Aqui nós temos as cracas. Olha o alto volume de cracas que temos aqui, né? Eles são clientes que eles ficam bastante tempo com você, é a característica deles. Porém, eles não trazem retorno para sua empresa. Fica muito abaixo da média. Essa linha aqui é a média, né, de faturamento, de compra. E essa aqui seria uma média em relação a período que esse cliente faz negócio com você. E aqui nós temos os clientes que são aqueles amigos verdadeiros. São os clientes que trazem rentabilidade para sua empresa e eles permanecem com você um bom tempo. Eu tenho certeza, todos nós aqui, você deve ter identificado na sua base de clientes essas características em alguns deles, né? E quando a gente faz uma avaliação de marketing de resultado para os clientes, é interessante saber se o cliente tem noção desse tipo de divisão de cliente. Obviamente que cada mercado, cada tipo de serviço, ele pode se comportar diferente, né? Um processo de recompra, ele pode demorar mais ou ele pode ser mais curto, dependendo da natureza de negócio, tá? Mas nessa base, ele exemplificou muito bem essa divisão.
E aí é o seguinte, ok, você vai apresentar um dado para o cliente, né, ou para o seu gestor, e aí você mostra o seguinte, você fez uma análise numa janela de 90 dias, você está avaliando a recompra desses clientes, certo? E aí você tem esse dado aqui. Em 90 dias, 22% de crescimento na recompra. Cara, legal. Nossa, sensacional. 22% é bacana. Você vai apresentar esse dado, é sensacional. Porém, acontece o seguinte, quando eu aumentei a janela de observação desses mesmos clientes, tá? Observação aqui. Nenhuma campanha de marketing foi feita. É a mesma base de clientes, exatamente a mesma base, tá? E nenhuma ação foi tomada para que justificasse esse segundo dado aqui. Então, numa janela acima de 90 dias, nós descobrimos que houve um crescimento de recompra de 56%. Aí eu pergunto para vocês, o que justifica esse aumento aqui? Bom, primeira pergunta. Primeira pergunta. Vai lá. Qual o perfil da empresa? É pequena, média ou grande? Média empresa. Pois é. E aí eu vou te falar uma coisa pela minha experiência. Quando você trata, Cairão, na média grande, você vai ter uma massa de dados muito grande para analisar. Você consegue normalizar a sua faixa de dados pelo número de transações. Uhum. Quando você chega na P, que vamos falar do cara do P, é um cara que fatura até 2 milhões, 3 milhões por ano. Sim. É um pacotão que é o seu trabalho. Geralmente, o cara que eu atendo é um cara de 100 a 300 mil reais mês de faturamento. Uhum. O cara é um cara, geralmente, vem Sebrae, Sim. ou vem por fora. Não tem base de dados e eu tenho que fazer o cleansing na base de dados. Ou ele não tem nada, Cairo. Ele não tem noção do que acontece, né? Base. Quando você já está na média, e aí você consegue trazer esse nível de percepção, eu acho legal pra caramba você trazer essa percepção, fala assim, olha, quanto mais eu estendo o tempo, mais eu consigo reter. Sim. Mas por quê? E aí nós vamos para o nível, né? Marketing é como ondas. Você constrói campanhas como ondas de desenvolvimento e mensagem. Dependendo da força da onda que você cria, ou da estabilidade da onda que você gera, pelo menos a percepção que eu tenho. Isso é empírico, tá, Cairo? Eu não fiz... Não sim. sei o que você fez. Quando eu chego nesse processo, eu olho e falo, cacete, velho. Na média, eu tenho base, eu consigo analisar e consigo sacramentar. Quando eu chego na pequena, o empresário não tem base, ele não tem nada. E aí eu olho e falo assim, o médio fez isso. Sabe o que ele fala para mim? Ele fala assim, Faga, não sou eu esse cara aqui. Pois é, o cara tem 10 pessoas para fazer isso lá, né? Não, eu trabalhei na IBM. Quando eu cheguei a casa há 15 anos atrás, eu trabalhei para um varejista que ele vendia cama, mesa e banho antes da Havan entrar em Rio Verde, aqui em Goiás, onde eu estou hoje. E aí chegou o Havan aqui, o velhozão lá, o careca da Havan. Ele não colocou a Estátua da Liberdade, que ficava em frente ao Cristo, que é o monumento da cidade. Não colocou. A única que não tem Estátua da Liberdade é Rio Verde, Goiás. Olha só. Curiosamente. Porque fica na frente da rodoviária, onde tem Cristo. Então tem toda uma cultura goiana envolvida. Sim. Esse cara, Caio, ele matou o pequeno vendedor de cama, mesa e banho e artigos de varejo. Ele matou todos. Sim. É a estratégia do Walmart, né? O Walmart faz isso nos Estados Unidos, né? Exatamente. Tem estudo que mostra, os pequenos morrem no raio de, sei lá, 3, 4 quilômetros do Walmart. E eu estou falando de Rio Verde, que é uma cidade que é o segundo maior PIB de Goiás hoje, por incrível que pareça, por conta da força do agro, que tem uma renda muito alta. Por exemplo, aluguel em Rio Verde é mais alto que em Goiânia, muito mais alto que em Goiânia.
Não, está construindo prédio aqui, Caio, que leva a sua caminhonete até o seu apartamento no seu andar. Prédio de 45 andares. Você nunca ouviu falar disso no Brasil inteiro. O cara para a D20 dele, sobe de elevador na casa dele e para dentro do apartamento. Caraca. Isso acontece em Goiás, coisa que em São Paulo a gente vê isso com o cara entrando com Ferrari, que eles entram com caminhonete. Só que na pequena empresa rola diferente. Então, esses caras ainda estão. Existe um abismo de maturidade da pequena empresa e da grande. Quando você faz análise na média, é muito legal a gente perceber como acontece com um fluxo grande de clientes, que você tem base de dados. Sim. Eu não tenho, então eu consigo olhar o teu número e levar para esses caras e falar assim: ó, se você tiver uma base grande, a normatização da sua base acontece isso aqui. Sim. Esse ponto que você tocou é muito importante. Por quê? Às vezes as pessoas perguntam, né? Pô, mas eu não tenho uma base grande, como é que eu vou fazer esse tipo de análise? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas você como economista, você sabe melhor do que eu isso, né? Existem os desenhos que a gente faz dos testes, e aí com a validade estatística, né? Você falou muito bem, quanto maior essa base, eu consigo detectar os menores movimentos existentes. Né? Quanto maior o rol, melhor a análise. Claro, mas pode gerar ruído, dependendo do modelo que você usa, se você não usar corretamente, e isso eu aprendi nesse projeto, quando você não equilibra adequadamente os dados, você acaba caindo, e eu vou mostrar isso daqui a pouco, né? Você acaba passando dados errados. Outlier, né? Isso mesmo. Aqui, que eu não vou entrar nesse mérito, mas, por exemplo, aqui teve que ser tratado uma distribuição Poisson Gama, que aí vai dar negativo, né? Mas isso eu deixo para você, que você é economista. Não, você vai no Poisson Gama, porque assim, essas análises que você fez são análises confirmadoras. Sim. O que é muito legal para a gente ter um nível de resposta muito positivo. Isso eu acho muito bom. Claro. Porque ninguém faz esse tipo de análise que você fez. Sim. Poucas pessoas têm a oportunidade de pegar uma base de dados, interpretar e falar assim: olha, eu tenho, em termos de retenção, recência, frequência, que é o RF, que é o que eu olho muito. Vamos trabalhar o RF aqui. Cara, será que esse cara manteve? E quando você está com uma base digital, com uma venda digital, o processo muda, porque você pivota a empresa para um outro nível, cara. Exato. E é olhar o dado na hora que está acontecendo, né? Mas isso aqui, o que acontece, Faganello, Ronaldo e Daniele? Acontece o seguinte: muitas vezes o gestor ele vai falar que isso aqui foi um crescimento. Nossa, foi um crescimento. E não foi crescimento, gente. Por quê? A base de clientes é a mesma base de clientes, sem nenhuma intervenção de marketing. Tá? O que aconteceu então? Acontece um fenômeno, né? E aí tem um outro estudo, que é a continuação daquele anterior que eu mostrei, que ele fala assim: existem janelas de compra dos clientes, certo? Vamos supor aqui sabonete, vai. Essa é uma base de uma empresa que vende sabonete, tá? Tem uma pessoa que compra sabonete, sei lá, a cada mês. Ela compra um no segundo mês, vai comprar outro no terceiro, tal, enfim. Tem pessoa que ela vai comprar sabonete de 2 em 2 meses. Ela comprou no mês 1, vai comprar no mês 3, vai comprar no mês 5. O que acontece é o seguinte: essa análise identificou justamente isso. Os clientes da base têm comportamentos de compra diferentes. Se você faz uma análise com uma janela de apenas 90 dias, você vai pegar apenas aquelas pessoas que têm esse hábito, têm essa necessidade de compra nessa janela. Quando você expande a janela de análise, são os mesmos clientes, gente. Cresceu o número de compra? Cresceu porque você pegou o cara que ia comprar aqui no quarto mês.
e não apareceu aqui nessa primeira. O cara quer comprar 2 vezes no 4º mês, sabe? Então, esse tipo de coisa eu vejo acontecer em alguns relatórios de marketing. Você atribui crescimento a uma coisa que não foi crescimento. Era algo que já existia no comportamento do seu cliente, né? Diz aí, meu caro Faganello. Não, eu vou te dizer uma coisa assim. Vou trabalhar num segmento específico e vou te trazer uma visão financeira da tua análise de marketing. Sim. Tem um cliente meu, líder de mercado na área de análises clínicas de imagem, em Goiás, no interior de Goiás. Tá. Ele fatura, os seus 600, 700 mil reais mês. Ele é um cara muito forte, mas ele só faz o fluxo de caixa com base em caixa, não em competência. Tá. E aí, qual a diferença de caixa e competência no mercado da área médica? A área médica, ela não paga você, ela não te remunera imediatamente no período da compra. Sim. A área médica tem um processo, por exemplo, que te remunera, por exemplo, você vai trabalhar com Rapvida, por exemplo, ela te remunera entre 60 e 80 dias a partir do serviço realizado. Sim, fora a glosa, né? E a glosa vai conferir o processo para ver se isso fecha ou não. Por isso tem tanta empresa, tanto que esse cliente que eu atendo me foi indicado por uma pessoa especialista em glosa que falou, Faga, você tem que ir lá para fazer análise, porque a glosa está identificando isso. Aí eu falei para o dono da empresa, um grande produtor rural, que tem vários negócios aqui, ele falou para mim, eu cheguei para ele e falei assim, você tem teu fluxo de caixa, só que você não tem o teu negócio, a tua análise de dinheiro por competência, e eu vou resolver o seu problema. Eu falei, o quê? Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, sabe o que você vai fazer? Você vai aumentar o teu range de análise. Em vez de você trabalhar o fechamento mensal, você vai trabalhar quinzenal, você vai trabalhar trimestral ou quadrimestral. Porque toda essa variação de fluxo, ela vai sumir no processo. É o que aconteceu aqui, exatamente o que você falou. É isso. A gente vê essa mesma percepção de marketing, a gente vê no caixa. Eu olho a mesma coisa que você viu aqui, que você falou, identifiquei isso. Aí eu te falo, Cairo, velho, eu tô lá no financeiro, eu vi o resultado financeiro do cara, que se eu analisar assim num range de 30 dias, e se eu aumentar esse range para... Eu fiz a simulação. 30, 60, 90, 120. Eu sentei com a Pamela, que você conhece, trabalha comigo. Falei, vamos trabalhar 60, 90, 120, vamos ver como é que a distribuição se comporta. Quando chegou em 120, a gente chegou num número quadrimestral, eu falei para o dono da empresa, eu falei assim, olha, você vai colocar metas quadrimestrais. Olha aí. Você não precisa colocar uma meta mensal, eles não estão correndo uns 100 metros rasos, eles estão correndo uma maratona. Exato. O negócio dele, né, do pagamento funciona. Esse tipo de negócio pode acontecer em um determinado setor da economia ou não. E aí, o meu olhar é o setor da economia dessa empresa, ele é de fluxo de caixa rápido? Paga, recebe, entrega, acabou? Usa canal, usa isso, usa aquilo, usa Shopee, Mercado Livre, Amazon. E ele tem um fluxo de caixa ali de entrega e vai que vai. Ou ele tem um fluxo de caixa que é dependente dele, em que ele faz entrega e depende, por exemplo, de governo, que nem a gente conversou antes da gente chegar, que tem um processo de glosa, de pagamento, de convênio, escambau. Então, assim, a percepção que você encontrou na análise de marketing, em termos de análise de número, eu percebo a mesma coisa na análise financeira, com outros indicadores. Olha só. Analisando o DRE. É o tipo de análise que você pode transportar para diferentes segmentos, departamentos da empresa, né? Você pode avaliar isso no atendimento. Você pode avaliar isso em relação a fornecedor,
supply chain, enfim. A lógica é a mesma, né? Depende. Por exemplo, atendimento é a primeira cadeia do processo. Então, você quer acelerar a primeira cadeia do processo para potencializar as próximas. Uhum. Quando é a primeira cadeia do seu processo operacional, você tem que acelerar isso. Então, o teu indicador tem que ser de curto prazo. Se o teu processo é um processo de manter o cliente, é outra coisa. É mais longo. Aí nós vamos no ACM, né? Atrair, conquistar e manter. Onde você está na história, entendeu? Pois é. E é engraçado. E é bom você ter tocado nisso, Faganello, porque às vezes o cliente tem dificuldade de entender isso, né? Ele quer utilizar a mesma velocidade, o mesmo tipo de análise para tudo. E nem sempre é assim que funciona. Não é normativo. Isso. E aí vai o nosso desafio. Como é que a gente convence o sujeito a falar para ele? Olha, você está olhando com uma percepção que um sujeito que chegou aí e falou para você funciona desse jeito, porque o seu negócio não funciona, companheiro. Tem um negócio de outro jeito. Pois é. Ele percebe. Eu ouvi uma pessoa falar, uma pessoa bem conhecida no LinkedIn, falando que, olha, eu ouvi agora de alguns CMOs uma estratégia de marketing infinito. Eu falei, nossa, marketing infinito, a primeira vez que eu ouço isso. Aí ela explicando que o que a empresa faz? A empresa vai queimando o caixa e trazendo cliente. Então, ele mede isso, quanto que foi essa ação, essa ativação, e ele vai reinvestindo, porque o percentual dessa aquisição volta para o marketing, né? Eu falei, tá, isso... Eu acho que bom, isso seria uma outra live, né? Mas se ele não tiver essa análise muito azeitada desse tempo de ativação, e nesse caso, inclusive, que ele está queimando verba, qual que é a recompra, como que é isso? Ele vai queimar todo o caixa dele e não vai justificar essa estratégia. Só olha payback, Caio, no curto prazo, porque exato. Ele quer retorno de compra a partir do investimento que ele fez. Porque ele sabe que quando ele ativa uma onda de marketing, ele quer pegar as primeiras 2 semanas para ver se tem retorno disso. Sim, ou às vezes ele quer vender a empresa logo também, enche de cliente lá, de usuário, e vende a empresa, né? E não tem nenhuma preocupação, essa preocupação que você tem da saúde financeira da empresa. Mas aí, cara, sabe que vai depender do gestor do cara. O que ele quer para o negócio? Por exemplo, eu faço valuation aqui, é que nem feijão com arroz. Eu faço igual produzir salsicha. Uhum. A gente faz pelo menos, sei lá, 7, 8 valuations por mês. Tem cara que não tem nada. E o cara quer enfeitar o frango. Para falar, eu chego para ele e falo assim, cara, você quer vender tua empresa por 2 milhões de reais? A tua empresa no mercado, na hora que você colocar um negócio à venda, nego não vai pagar 800, porque você não demonstra margem de lucro no curto prazo. Pois é. E aí não adianta assim, impulsionar marketing, virar cambalhota, fazer o que você quiser. Você não demonstrou histórico, e o cara olha histórico, o cara que vai comprar um negócio. Claro. Ele olha histórico. Então, assim, no que você colocou aqui na análise, é muito importante entender o fluxo pelo menos o meu olhar, o fluxo do tempo que você olha em marketing, ele é igual ao que eu olho no fluxo financeiro. Então, é um viés de confirmação. Uhum. Eu olho o viés de confirmação de longo prazo, eu tenho resultados mais normativos. Sim. E você, no viés do marketing, com as suas análises, viu o mesmo viés normativo. Eu estou surpreso aqui, eu estou olhando e falo assim, caralho, ele viu a mesma coisa que eu. Eu vi no caixa, ele viu no marketing. Tá vendo? E essa é uma conversa com o CFO, né? Esse é um slide para mostrar para o CFO. Fala, cara, você está analisando marketing, o teu timing tem que ser mensal. Que os caras, a gente está acostumado com a mensal. Cobrança, é. E não necessariamente é o mensal que você vai determinar performance e resultado. Então, Exato. Acho que esse número que você colocou para mim é muito positivo confirmatório. Sim. Não
necessariamente no negócio faça bem para ele, porque vai depender da performance dele. Mas Claro. eu olhando normativamente, eu falo, cara, é igualzinho financeiro. Igualzinho. Que bom. Igualzinho. Bom saber disso. Boa. Show de bola. Vamos avançar aqui então. E aí, olhando essa distribuição desse cliente, né? Olha só que interessante. Aqui os 4 perfis, né, de clientes. Olha a distribuição do número, né, de clientes por cada um desses tipos, né? O share é um share muito parecido, mas o que mantém aqui o negócio é esse cara aqui, é o True Friends, o cara que está com você, ele traz profit, né? Ele traz lucro para sua empresa e ele faz negócio com você por mais tempo. A Kraka, Barnacles, ele tá ali, vai trazer um dinheiro? Traz, porque ele tá com você há bastante tempo, mas ele não é lucrativo, né? Em algumas operações, esse cliente até fica no negativo, porque o que você investe em tecnologia, atendimento, pessoal, para atender esse cara, não compensa, drena a tua operação, né? E nessa análise também, a Butterfly não trouxe nada expressivo, né, em 90 dias, e o estranho também não vai trazer nada para você. Esse tipo de visão, ele é interessante porque, eu vou fazer uma campanha de retenção. Por exemplo, eu percebi que o cliente comprou no mês 1, mês 2, mês 3 ele não comprou. É churn, isso é churn. O cliente precisa comprar no terceiro mês. E aí você libera lá um voucher de desconto para ele, uma condição especial, dispara aquele e-mail bonitão com aquela campanha de retenção para todo mundo. A campanha de retenção vai para esse, vai para esse, vai para esse, vai para esse. Ou o WhatsApp, né? Você usou uma campanha de WhatsApp para reativar esse cara que não comprou no último mês. Vai para esse, vai para esse, vai para esse, vai para esse. Você gastou para falar com esse, gastou para falar com esse, gastou para falar com esse, gastou para falar com esse. Depois você precisa justificar esse orçamento e o resultado. Aí, meus amigos, aí entra o teste de incrementabilidade. O que é o teste de incrementabilidade? Ele, ele responde àquela primeira pergunta que eu fiz, né? Esse resultado, ele teria acontecido se você não tivesse rodado a campanha? Porque aí vai mostrar qual foi a efetividade da sua campanha de marketing, tá? Então, eu fiz um teste o seguinte, rodei um modelo simples para entender, quanto que observou de crescimento com a campanha de marketing. Então, o que foi feito? Teve um grupo de teste, né, um grupo de controle. São 2 grupos. Um grupo que viu a campanha e outro grupo que não viu a campanha. E aí você calcula qual foi o número de vendas, né, ou o valor obtido para cada um desses grupos e depois você compara. O grupo que teve ação de marketing teve tanto, que não teve, teve tanto, e aí você, na diferença, você encontra isso. O número foi 11,3%, tá? Isso que foi encontrado. Então, geralmente, o time vai reportar esse dado. 11,3% de recompra entre os clientes expostos a uma campanha. Né? Isso comparado aos não expostos. Então, então o crescimento que a campanha de marketing gerou foi de 11%. Será que é isso? E aí a investigação continua. 11,3% de recompra de clientes que foram expostos à campanha, né? Como eu falei. Mas, e aí entra, né, naquilo que o Faganello conhece dentro de economia. Existe o seguinte, o dado, ele pode ter muito ruído ali, né, da maneira como você age, e até quando a gente fala de marketing, né, gente, a gente está falando de comportamento social, né, então envolve outras variáveis nisso, nessas ações, né. O número encontrado foi o de 3%. 3% é o efeito incremental dessa campanha. Por quê? E aí foram utilizados outros modelos, né, para
para se chegar nesse número, tá? E aí, você corrige algumas falhas, né, que existem nessa análise mais simplificada que eu falei para vocês anteriormente. Primeiro, o ritmo natural de recompra. Como eu mostrei lá, olha, você vai mostrar de 20 para 50, foi crescimento. Não, não foi crescimento. Aquilo era um comportamento de compra do cliente. Então você separa ele por grupos, coloca cada um no seu grupo, entende qual esse perfil, né, através dos dados, e coloca cada um no seu quadrado, né, para verificação realmente entender se teve um efeito incremental estatisticamente válido, né? E outra, o marketing ele tende a alcançar os clientes que já estão ativos. Aquilo que eu falei, você vai disparar a campanha para todo mundo, ou aquele grupo que não comprou, por exemplo, né? Você disparou. E para análise estatística, né, Faganello, tem que ter aleatoriedade. Você não pode chegar e escolher para quem você... Geralmente funciona assim, né? Em algumas operações. E quando eu comecei a estudar dados e trabalhar com isso, eu vou falar para vocês, a primeira coisa que eu apanhei foi o teste A/B. O teste A/B do marketing não é o teste A/B estatístico que a matemática utiliza. Tem que ter um rigor estatístico e tem que ter um desenho feito para você entender o que gerou e o que não gerou a diferença, né? Me diz aí, meu caro Faganello. Eu vou te colocar a minha experiência, assim, trabalhando em um projeto grande. Uhum. Hoje eu estou coordenando o projeto de transformação digital do Sebrae Goiás. São Certo. aproximadamente 800 empresas que estão sendo analisadas Uhum. no movimento de transformação digital. Então, a gente mostra um T0 e um TF. Tá. Esse T0 a gente mede ele no começo da análise, vai fazendo o plano de ação. E no TF, o consultor do Sebrae, são mais de 40 consultores do Sebrae em Goiás que estão fazendo esse trabalho. Uhum. Quando a gente olha esse processo, eu confirmo o teu viés de incrementalidade, eu vejo isso, mas a gente tem que olhar não só a incrementalidade, que eu não sei qual indicador que você usou para ver o que incrementou. Muito provavelmente foi faturamento e número de produtos vendidos. A gente não consegue mensurar, a gente normalmente, quando a gente faz isso, a gente mede variáveis quantitativas. Uhum. A gente não mede variáveis qualitativas do processo do cliente. Como essa variável quantitativa, porque geralmente, por exemplo, nesse processo do Sebrae, né, eu posso falar um número, não vou dar um número certo, mas eu vou dar um número sim, só exemplificando. Exemplificando, a gente no incremento de 30% de faturamento, eu consigo aumentar em 45% a maturidade da empresa na transformação digital. Mas eu preciso potencializar a transformação digital primeiro para obter o resultado da transformação financeira. Isso é um negócio que eu olho e eu falo assim, Deus do céu, o cara não tem uma ação de venda comum. E eu estou falando de PME, tá? Estou falando somente da P. E quando eu trabalho com clientes Sebrae, a variedade de setores são muito heterogêneos. Muito variado, Base. E a tua base de análise são os 4 quadrantes. Isso. Eu cheguei a olhar variáveis de 4 quadrantes em que eu cheguei a ter que utilizar a escala logarítmica, meu amigo. Nossa, tinha a cauda longa ali que puxava tudo. Cauda longa da variação, e eu tinha 45 perguntas, e eu queria ver, dentro dessas 45 perguntas, aonde eu tinha minha cauda longa do que era mais crítico, e aí eu utilizei uma outra ferramenta, matriz de Eisenhower. E impacto. Sim. Na pequena empresa, ele é muito ávido por buscar urgência e alto impacto. Sobrevivência, então, né? E assim, quando eu olhei isso e peguei matriz de Eisenhower, trouxe para cá,
os resultados foram muito mais efetivos. E aí eu vou te falar de ferramentas que a gente costuma usar em pesquisa, que antes a gente usava, né, nuvem de palavras. Uhum. A gente puxava uma pesquisa, a gente usava nuvem de palavras e Sim. não entendia o contexto das frases porque a gente não tinha tempo para analisar o contextual. A semântica, né? Bom, e aí eu usei um agente, pegou eu e o Theo, que você conhece, está comigo, está no grupo Uhum. com a gente. Falei, Theozinho, vamos fazer uma análise para pegar realmente a necessidade desse cliente e não usar via nuvem de palavra. Cairo mudou a visão, porque em vez de usar uma palavra-chave, ele entendeu o contexto e posicionou. E aí, meu, Classificou. ele abriu numa faixa tão grande, Sim. o ligou para mim e falou: Faga, esse negócio está muito maluco, essa análise econométrica. Pamela é economista como eu, tem o Luiz Aham. Henrique também é economista. Chamamos os caras, eu falei assim: olha, chamei e falei assim: essa análise de número não está certa. Aí eu falei para LH, o Luiz Henrique, eu falei: LH, vamos usar uma base logarítmica para ver para onde vai isso. Ele falou: cara, eu não tinha pensado nisso. Eu falei: então vamos usar uma base log. Quando eu usei a base log, eu consegui ver a distância de grupos de quadrante, só que ele não trouxe quadrante. Ele pegou uma caixa e fez fatias igual, só que ele não fez fatia assim. Hum. Ele trabalhou fatias assim. Tá. Eu olhei e falei assim, caramba, a orientação da parábola é diferente. É uma sigmoide, né? Se não é, não Ela é não é uma linear. tá trabalhando assim. Uma coisa é quando você trabalha com nível assim, Uhum. uma hora ele vai estabilizar e manter na reta. Outra coisa é quando você trabalha assim. E foi isso que aconteceu. Eu falei, Deus do céu, a potencialização desses caras pode ser infinita. Depende do nível de maturidade que a gente encontra. Então, e aí mais um viés de confirmação. Você está me colocando um negócio que eu olho numa análise específica de um perfil de cliente X, Uhum. que pode ser extraído e ser colocado no cliente da pequena e média empresa, principalmente da pequena, porque ele funciona nesse perfil. Então, mais um viés de confirmação do teu estudo, tá? Porque Ah, se que não bom. faz sentido, eu olho daqui e vejo e falo, caralho, esse negócio funciona. Claro, é bom. E é boa essa troca, né? Essa troca é muito boa. Então é isso. Tem uns modelos que eu utilizei, né, para chegar nesse número, depois eu posso até passar para vocês. É que eu não deixei essa apresentação tão técnica, né, para entender o conceito, o racional por trás disso e como que os números eles podem até nos enganar em relação a isso, né? Então, análise de campanhas, poxa, qual que é o impacto disso? Se eu estou passando de 11% para 3%, opa, peraí, eu preciso ser mais cuidadoso com a distribuição de verba. Então, se você analisar ali, de 11, eu só consigo confirmar 3, o que eu achava que era 11, na verdade são 3, esse cara ele já ia comprar de qualquer jeito. Esse cara já ia comprar de qualquer jeito. Esse já ia comprar. Vocês estão entendendo? Então eu estou investindo verba de marketing para esse cara que já ia comprar. Novamente, essa é uma campanha específica de retenção, tá? Cliente que já está na base, né, do cliente. Então, poxa, eu vou investir nesse, mas esse já ia comprar, esse já ia comprar, esse já ia comprar. Você rasgou dinheiro, para falar a verdade. Sendo que um impacto real, um impacto incremental está em 3. E aí a distribuição de budget, né? Imagina que você tem lá 500 mil que você vai investir no próximo ano, e aí para essa estratégia de retenção, né, dentro da empresa. Novamente, você tem dois caminhos aí para trabalhar. Vamos colocar aqui, vai, 3% seria aproximadamente, vai, 3, 4 em relação a 11, né? Você tem duas alternativas aí. Você realocar 2/3 do valor para aqueles clientes que realmente incrementam, ou seja, eu não vou distribuir entre todo mundo, eu vou reinvestir para potencializar o incremental, certo?
Ou então, você pode ser corajoso, explicar para o cliente, ou para o gestor, para o dono da empresa, cara, o crescimento é 3%, não é 11%, não é os 30% que te mostraram antes lá, né? Dos 20 por 50. É 3%. O incremental do marketing é 3%. Ele vai responder por 3%. Tá? Então são dois caminhos, né? Cada achado, cada análise que você faz, ela vai te dando ali caminhos para você navegar, né? E aí precisa, obviamente, ter muita. Você precisa estar muito certo, né, do que você está falando. Precisa provar isso com os dados, obviamente, né? E depende também da maturidade da empresa, né? E aí, isso entrega superpoderes pra gente. Por quê? Agora você sabe de algo que o seu concorrente não sabe. E isso é muito bom em qualquer mercado, né? Primeiro, você sabe identificar quais borboletas parar de perseguir, né, com programa de fidelidade, ou seja, eles já vão sair de qualquer jeito, então não gasta dinheiro com essa galera. Quais cracas que estão ali empacando no teu negócio e você ainda está colocando como vitória? Ah, esses caras estão com a gente já há 12 meses. Nossa, olha o LTV que eles estão trazendo para a gente. Isso não é vitória, tá? E qual investimento é genuinamente causal versus aquele que está empacando em clientes que já iam voltar de qualquer jeito, tá? Lembrando que essas análises que foram feitas são análises estatísticas, né? Existe uma probabilidade disso acontecer de acordo com os dados avaliados. Então, por que é interessante a gente começar a investir mais? Eu vi um relatório recente da McKinsey, né, sobre a preocupação dos CMOs para 2026. A cobrança tem aumentado por conta do orçamento, né? A gente sabe, por conta da inteligência artificial, eficiência, tudo aquilo. Inclusive, as empresas têm gastado muito mais, né, com inteligência artificial e não tem visto ainda o retorno financeiro, né, Faganello? Lá na receita isso não aparece, né? Mas sabe o que acontece, Cairão? O povo acha que fazer prompt é igual fazer pesquisa Google. Pois é, pois é. E se olhar o dado errado, o prompt não vai te ajudar. E outra coisa, assim, eu dou aula no IPOG, lá com o Nino, com o André, com o Érico, com essa galera toda, né? Uhum. Aí eu fiz uma aula lá de economia, de inteligência competitiva, de identificação de mercado, que é uma das minhas. Eu trabalho com esse negócio desde 94. Uou. Eu comecei minha carreira na Gerdau, Caio, há muitos anos atrás. Ah, você comentou. Verdade. Comecei em 93, 2002, 2003. A gente não tinha nada disso, era tudo muito empírico. Uhum. Hoje a gente tem muito mais base para analisar, né? Eu era o cara que analisava a base de dados da Gerdau. Eram em 94, 95, eram 10 mil clientes no Brasil. E era o Visual Basic, né, que você usava lá. Era o SQL Query, eu tinha que Sim. escrever o relatório, a gente fazia análise na mão, a gente fazia curva ABC, 80-20, tudo na mão. Uhum. E nós chegamos a uma conclusão que clientes com menos de 6 toneladas de faturamento não valia a pena para comprar direto da usina. Nós direcionamos, tipo, 3 mil, quase 4 mil clientes para um braço da empresa que se chamava Comercial Gerdau. Sim. Que era o que vendia no varejo, que podia ter uma margem muito maior. Então, a gente bloqueou o acesso e fracionou isso só para a usina atender, a gente começou a atender muito melhor. Consequentemente, a margem aumentou na faixa de cima e a margem aumentou na faixa de baixo. Foram meus professores que me ensinaram isso, né? Então, Legal. meus mestres ali, economistas, engenheiros, que estavam naquele processo. E aí, a gente começou a entender que estatística e análise de dados ela é fundamental para a gente testar esses modelos.
que nem você falou, motivos para testar. A cobrança sobre o orçamento aumentou, porque você cada vez tem menos recurso. Sim. O CAC continua subindo e é interminável, porque quando você trabalha um CAC Google e um CAC Meta, é outro CAC. Total, muda a sazonalidade. Muda a sazonalidade, a frequência, muda o resultado. Mas não adianta você querer mudar CAC se a equipe do cliente não está preparada para trabalhar com aquela ferramenta, ou se o mercado daquele cliente está direcionado para Instagram ou para Google. E muitos indo para TikTok. TikTok é um universo maluco. É maluco, porque não tem a mesma lógica. Isso. O algoritmo é totalmente diferente, a linguagem, enfim. Coisa, porque eles querem se diferenciar, obviamente, o papel deles. E nós, maluco, aqui tentando fazer o troço acontecer, um bando de nerd louco, que nem nós somos. Olha essa parada doida, a gente fala assim, vale a pena testar. Sim. Vale a pena, mas eu tenho um ponto único. Depende do ICP. Exato. Tipo, eu adoro a conclusão do Nino, que ele fala que persona não existe. E talvez nesse grupo eu sou o cara que sou o maior defensor do ICP da história da Terra. Porque não existe persona, e está todo mundo trabalhando no nível da persona, o mercado inteiro brasileiro, tipo endomarketing, a gente sabe. É um bicho, é uma jabuticaba, velho. Então a gente olha para cá, eu olho isso, eu vejo projetos, né? Esse ano está um ano muito complicado para todos nós. Sim. Então, assim, se você não encontra um diferencial para provar para esses caras, para o pequeno e para o médio, que é a grande maioria das empresas, que é grande, Caio, o que ela vai fazer? Ela vai comprar produtos prontos. Sim. De grandes empresas que estão investindo num mundo e que vão garantir o resultado que ele quer. Mas para nós, que estamos na pequena e média, onde a gente vai entregar um diferencial equiparado a essa grande? Então, eu acho que assim, testar números nos valida, nos vende. Esse é um ponto que eu tenho uma inflexão, porque quando eu chego para falar para o meu cliente um argumento de venda, será que o meu argumento de dados, se eu não for empírico, funciona? Porque ele fala, não, mas você está usando essa base aqui. Meu negócio é outro. Falo, tem que ver nos dados dele, né? Mas assim, até onde a gente consegue se adaptar, eu, você e a torcida do Corinthians, que vai jogar daqui a pouco, graças a Deus, eu vou ver o jogo. Então, assim, eu, você e a torcida do Corinthians, e a gente está olhando tudo isso, a gente precisa, e é um convite, a gente tem que produzir conteúdos técnicos com uma excelência para determinados mercados. Você é empresa média, fatura tanto, faz isso, entrega isso, ele vai se enxergar nesse nível e plau. Você é empresa grande, você está buscando esse, beleza. Você é empresa pequenininha, ele mal sabe fazer um prompt. E aí a gente entrega soluções customizadas para o pequeno, e eu vou te dizer, para mim e para você, tá, o grande vai nos procurar. Quem vai nos dar dinheiro é o médio. Pois é. E, bom, que bom que você tocou nesse assunto. A apresentação já parou, tá? Vou até a gravação aqui, deixa eu pausar a gravação. O seguinte, meu caro Fagano.